15 minutos de fé com Padre Edmárcio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um bom dia a todos nessa segunda-feira, início de nossa semana, dia 19 de outubro de 2020. Hoje nós vamos ouvir um evangelho onde Jesus se preocupa em mostrar que os bens materiais não são o que há de mais importante em nossa vida. Por isso mesmo devemos dar o devido valor às coisas materiais, porém com os olhos voltados para o céu, para as coisas espirituais. O santo do dia hoje é o fundador da congregação dos Passionistas, São Paulo da Cruz. Por isso mesmo vamos preparar o nosso coração para ouvirmos a palavra de Deus, meditarmos sobre ela, conhecer um pouco da vida de Paulo da Cruz e começar assim bem o nosso dia. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, nos fortaleça e tenhamos uma santa e abençoada semana. Evangelho do dia. O evangelho dessa segunda é o evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo de 13 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize-me ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que eu vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, ele vai nos lembrar que nós somos efêmeros, passamos rápidos. A nossa vida é um sopro muito pequeno e por isso mesmo nós não devemos nos apegar demais às coisas que são materiais. Muitos desentendimentos, inclusive dentro das famílias, entre pais e filhos, entre irmãos, acontecem por causa de bens materiais, como a herança, por exemplo. Quem tem verdadeiros princípios religiosos, quem tem fé autêntica, tem consciência de que somos peregrinos e passageiros nesse mundo. E por isso mesmo devemos estar atentos, que todos os bens materiais que aqui conquistarmos, por aqui ficarão. Devemos juntar tesouros incorruptíveis, que nem a traça come, nem a ferrugem corrói. Diante do povo, alguém convida Jesus para ser mediador, julgador entre ele e a família e o irmão. Mas Jesus conta a parábola do homem rico, que queria sempre mais riqueza, como se fosse viver eternamente. Depois de planejar derrubar seus celeiros e construir maiores para guardar sua abundante colheita, Deus o chama de louco, porque naquela mesma noite iria pedir de volta a sua vida. De fato, nós agimos como loucos quando pensamos desta maneira. Nossa vida é um nada diante da eternidade. Nossa passagem por esse mundo é curta e deveríamos de fato viver esse curto espaço de tempo da melhor maneira possível. E a melhor maneira de viver é não se desgastar em brigas por acúmulo de riquezas, por herança, por bens materiais. Nada levamos deste mundo, a não ser o bem que fazemos ao próximo. Em nenhum momento o homem rico desta parábola pensou em partilhar seus bens.
dividir a colheita obtida, repartir os lucros que ele teve, ajudar outras pessoas. Ele pensou de forma egoísta em guardar, em acumular, em ter mais. É a lógica do capitalismo selvagem, que cria muitas vezes um abismo entre as pessoas. É necessário que nós tenhamos o importante para vivermos, o necessário para vivermos com dignidade. É necessário que nós juntemos um pouco para os momentos de dificuldade, mas o acúmulo extremo em detrimento do outro, do sofrimento, da pobreza e da miséria, ele não é algo positivo. Esvazia o nosso coração, nos deixa mais egoísta diante das situações da vida, nos faz sermos mais insensíveis diante da necessidade dos outros. Vale ressaltar que todo egoísta não pensa nos seus semelhantes, pensa somente em si mesmo, como se ele fosse o centro do universo, o centro do mundo. Todas as vezes que de forma egoísta nós desperdiçamos, nós jogamos algo fora, ou nós acumulamos algo que nunca mais iremos usar, nós privamos o outro de ter aquilo. O alimento que eu jogo fora é o alimento que faz com que o outro passe fome. A roupa que se acumula dentro do meu guarda-roupa, sem que eu use, é a mesma que deixa o outro nu, faz com que ele sinta frio. Por isso mesmo devemos pensar bem todas as vezes que temos uma mentalidade egocêntrica, egoísta, acumulativa. A má distribuição de renda é um dos grandes problemas do mundo, porque gera miséria e morte. Esse tema volta na parábola do pobre Lázaro e do homem rico, mostrando a segunda parte daquilo que iniciou a parábola do Evangelho de hoje. Jesus nos dá grandes lições de sabedoria nesta parábola. Não acumular bens materiais, mas ajuntar tesouros que servem para edificar a vida eterna. Esses tesouros são o amor, a justiça, a solidariedade, a partilha, o compromisso com a vida, a integridade. Enfim, todas as virtudes que Deus nos concedeu, mas que às vezes as deixamos esquecidas por causa dos pecados capitais que sobressaem na nossa vida. Que a fé vista na primeira leitura nos ajude a viver melhor sem desavenças com nossos irmãos, por causa de bens materiais. Se tivermos de brigar, que seja por uma causa nobre, fazendo a justiça que defende a vida dos oprimidos. Que o Senhor nos ajude a usarmos os bens materiais, mas não nos apegarmos a eles, sabendo que somos passageiros e peregrinos e devemos ajuntar tesouros no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Santo do Dia. Neste dia 19 de outubro, o santo do dia é São Paulo da Cruz. Ele foi padre, presbítero e fundou uma ordem religiosa chamada Passionistas. Paulo Francisco Danei nasceu em Ovada, numa pequena cidade da região italiana do Piemonte. Foi o primeiro de 16 filhos que alegravam a casa de uma família de origem nobre, mas com dificuldades econômicas. Desde criança demonstrou grande interesse pela religião. Tinha uma fé sólida que nutria com a participação diária da missa, a frequência nos sacramentos e a prática contínua da oração. Mas para ajudar a família, começou a trabalhar com o pai, cuja profissão não o satisfazia. Sua vocação era outra: a cruz no coração e na alma. Em 1913, aconteceu algo na vida de Paulo Francisco. Ele decidiu viver como um monge eremita, sem pertencer a nenhuma ordem. Aos 26 anos, o bispo local permitiu-lhe morar em uma cela atrás da igreja de Castellaço. Ali, amadureceu a ideia de fundar uma nova congregação dos pobres de Jesus. Naquela cela, por mais de um ano, escreveu a regra, orientada ao amor à cruz. Esta, de fato, foi a espiritualidade típica dos religiosos guiados por Paulo. Em uma época de pouca fé, ele abraçou a escolha mais impopular, com base na cruz e no sacrifício.
ele gostava de ser chamado irmão Paulo da Cruz e se dedicava aos pobres e enfermos, nos quais contemplava o rosto de Jesus crucificado. Finalmente, em 1727, o Papa Bento XIII permitiu a Paulo que reunisse em torno de si alguns companheiros para ajudá-lo. O primeiro foi seu irmão consanguíneo, João Batista. Ambos foram ordenados sacerdotes no mesmo ano. Assim nasceu o primeiro núcleo da Ordem dos Clérigos Descalços da Santa Cruz e da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, depois denominados Passionistas. A base de tudo era a ordenação radical à cruz de Jesus e o conceito de que a paixão não era apenas um pré-requisito inevitável para a remissão dos pecados, mas a máxima expressão do amor de Deus pelos homens. Os primeiros religiosos eram formados como pregadores, não lutavam contra os turcos com armas, mas com a palavra. Venciam a ignorância, a irreligiosidade e o abandono do Evangelho. Paulo da Cruz pregou muito e também escreveu talvez mais de 10.000 cartas. A sua pregação durante o jubileu de 1750 foi histórica. Porém, passou grande parte da sua vida na solidão. Retirou-se para o Monte Argentário, onde fundou o primeiro convento. Dali partiu para as missões nas regiões mais pobres da Marmênia e nas ilhas mais remotas do arquipélago toscano, onde a palavra de Deus era difícil penetrar. Em 1771, graças à colaboração da Madre Concefisa, fundou em Tarquinia o ramo feminino da congregação. As monjas de clausura tornaram-se irmãs passionistas de São João da Cruz, uma congregação de vida apostólica dedicada à missão educativa, sobretudo das mulheres vítimas da violência e da exploração. Paulo da Cruz faleceu em Roma em 1775 e foi canonizado por Pio IX em 1867. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina, pelos séculos dos séculos. Amém. E abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenhamos todos um ótimo dia. Fiquemos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.